Olá, meus amigos e irmãos, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês nesse artigo um assunto sobre a torre de vigia relacionado à sua direção. Será que a torre de vigia é dirigida pelos anjos? Ou é pelo Espírito Santo? Ou é pelo raciocínio humano? Então nós vamos observar este assunto que deixa realmente as testemunhas de Jeová muito confusas. Vejamos o que escreveu sobre o juiz Rutherford, o senhor Ken Haynes. Ele escreveu o seguinte, que Rutherford afirmou que Deus usou anjos para ensinar o remanescente, não o Espírito Santo. O Espírito Santo parou de ensinar o restante, segundo Rutherford, em 1918. Tudo escrito por Rutherford, de livros e folhetos e para a revista Sentinela, veio de anjos. Então veja, a partir de 1918, o Espírito Santo parou de ensinar o remanescente. Então, a partir de 1918, quem entrou em ação foi os anjos. Eram os anjos que inspiravam Rutherford a escrever livros, folhetos e revistas. É o que está escrito pelo próprio Rutherford em vários livros. Então veja, 1918 foi reivindicado por Rutherford como o ano em que o Espírito Santo foi removido do remanescente e os anjos começaram a ensinar-lhes a verdade. A luz ficou mais brilhante? Já pensou? A luz ficou mais brilhante? Como responderia essa pergunta? Será que depois de 1918 a luz ficou mais brilhante? A resposta é não. De forma alguma, a luz não ficou mais brilhante. Essa nova fonte de iluminação espiritual não era melhor. Em 1918, Rutherford começou a proferir sua palestra Milhões que agora vivem, jamais morrerão, que ele acreditava ser o evangelho do reino, que seria pregado a todo mundo como testemunha e que viria o fim em 1925. Dado que Rutherford alegou que os anjos eram responsáveis por tudo o que ele publicou, as palavras do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia sobre outro evangelho de anjos são relevantes. Leia Gálatas 1, de 6 a 9. Realmente, Paulo ele alertou. Se nós mesmos, um anjo vier com outra mensagem, além da que já foi ensinada, seja anátema. Então, depois de 1918, Rutherford surgiu com vários ensinos que contradizem o evangelho. Um desses foi essa profecia de que milhões que agora vivem jamais morreria, que haveria a ressurreição em 1925. Então a luz não ficou mais brilhante, como eles dizem, a partir de 1918. Mas realmente eles ficaram foi numa escuridão e numa confusão. Mas depois de Rutherford, eles passaram novamente a dizer que eram dirigidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, a liderança da Torre de Vigia passou novamente a afirmar que a sua organização era dirigida pelo Espírito Santo. Vejamos essa informação aqui na revista A Sentinela, 1/1 de 89, página 13, que diz assim: a década de 40 trouxe melhoras na atividade missionária. O terceiro presidente da Sociedade Torre de Vigia, Nathan Noll, tinha uma equipe de homens zelosos que trabalhavam com ele. Evidentemente, sob a direção do Espírito Santo, em 1942, ele viu a necessidade de abrir uma escola missionária em preparação para o desafio do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, veja bem. Então, aqui o Nathan Noll, ele já dizia que eles estavam agindo sob a direção do Espírito Santo. Então já não era mais sob a direção dos anjos. Podemos confirmar também o que é dito na revista Sentinela 1/6 de 85, na página 19, que é dito o seguinte: Jeová havia designado Moisés, Arão, Saul, Davi, Jesus Cristo e outros. De maneira similar, na organização de Deus fazem-se hoje as designações de serviço em harmonia com os requisitos bíblicos e sob a direção
do Espírito Santo de Jeová. Então hoje eles dizem que assim como Jeová designou Moisés, Arão, Saul, Davi, Jesus Cristo e outros, também hoje é Jeová que designa os seus cérebros sob a direção do Espírito Santo. Eu acreditava muito nisso na época que eu fui testemunho de Jeová, década de 80 que eu entrei. Eles diziam que realmente as designações, tudo era feito sob a direção do Espírito Santo. Eu acreditava nisso naquela época. Mas, sinceramente, hoje não dá mais para acreditar. Veja o que diz aqui o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 195. Diz assim: os homens do corpo governante, como os apóstolos e anciãos em Jerusalém, têm muitos anos de experiência no serviço de Deus, mas não confiam na sabedoria humana ao fazerem decisões. Não. Sendo governados teocraticamente, segue o exemplo do primitivo corpo governante em Jerusalém, cujas decisões baseavam-se na palavra de Deus e eram feitas sob a direção do Espírito Santo. Então, note que aqui é dito, nesse livro Poderá Viver para Sempre, página 195, que as decisões do corpo governante são feitas sob a direção do Espírito Santo. Então, eles dizem que são dirigidos pelo Espírito Santo para fazer suas decisões. Então, veja bem. Agora, quem Deus usou realmente como seu profeta? Quem Deus usou realmente como seu profeta? Vejamos o que é dito nessa revista A Sentinela, 15 de janeiro de 1959, página 40 e 41. Quem Deus usou realmente como seu profeta? As testemunhas de Jeová estão profundamente gratas hoje por os fatos claros mostrarem que Deus tem se agradado de usá-las. Jeová estendeu sua mão de poder e tocou nos lábios deles e colocou as suas palavras nas bocas deles. Então veja que eles dizem que eles são os profetas. E Jeová tocou em seus lábios e colocou as suas palavras em suas bocas. Então eles dizem que são inspirados por Jeová. Agora, vamos observar duas perguntas feitas no batismo. No meu tempo, em 85, por aí assim, conforme diz aqui a revista Sentinela, de 1 de junho de 85, as duas perguntas que eram feitas era a seguinte. A primeira é: a base do sacrifício de Jesus Cristo arrependeu-se dos seus pecados e dedicou-se a Jeová para fazer a vontade dele? A segunda pergunta é: compreende que a sua dedicação e o seu batismo o identificam como uma testemunha de Jeová em associação com a organização de Deus dirigida pelo Espírito dele? Então, note nessa segunda pergunta que é dito que a organização é dirigida pelo Espírito de Deus. Agora vejamos o seguinte. No livro Organizados para Fazer a Sua Vontade, Organizado para Fazer a Vontade de Deus, na edição de 2015, diz que realmente a organização é dirigida pelo Espírito de Deus. Agora, já no livro Organizado para Fazer a Vontade de Deus, da edição de 2021, você pode ver na página 206, que as duas perguntas tiveram mudanças. Porque veja bem, a primeira até que não mudou muito, que diz assim, a primeira pergunta que é feita: você se arrependeu dos seus pecados, dedicou sua vida a Jeová e aceitou que o meio de salvação escolhido por Jeová é Jesus Cristo? Agora a segunda pergunta: você entende que ao se batizar, você se torna testemunho de Jeová e passa a fazer parte da organização de Deus? Então aqui note que não foi mencionado quem? Não foi mais mencionado o Espírito Santo. É só dito, você entende que ao se batizar você se torna testemunho de Jeová e passa a fazer parte da organização de Deus. Quer dizer, então você se batiza agora não mais para seguir uma organização dirigida pelo Espírito, mas é dito que é apenas a organização de Deus. E onde é que a Bíblia diz que a torre de vigia é que é a organização de Deus?
Em lugar nenhum existe dizendo que é a torre de vigia, que é a organização de Deus. Muito pelo contrário. Pelo seu histórico, pelas suas falsas profecias, pelos seus falsos ensinos, ela na realidade não pode ser a organização de Deus. Porque Deus é Deus da verdade e não da mentira. Então, não tem nenhuma chance da Torre de Vigia ser considerada a única organização verdadeira de Deus na Terra. Então, note que agora não se diz mais que a organização é dirigida pelo Espírito de Deus. Por qual motivo eles tiraram o Espírito de suas perguntas de batismo? Sem dúvida, no meu entendimento, é porque, na realidade, não são dirigidos pelo Espírito Santo, conforme eles agora admitem. Eles mesmos admitem que não são dirigidos pelo Espírito Santo. Vejamos o que é admitido atualmente pelo corpo governante. Vamos ver a sentinela de 15 de agosto de 1981, página 19, que diz assim: é verdade que os irmãos que prepararam essas publicações, Sentinela, Despertar e os livros, não são infalíveis. Seus escritos não são inspirados, assim como eram os de Paulo e os dos outros escritores bíblicos. Então eles agora dizem que não são inspirados, não recebem inspiração assim como Paulo recebia. No entanto, eles diziam que suas declarações eram sob a direção do Espírito Santo. Como é que pode viver sob a direção do Espírito Santo e não ser inspirado? Então, realmente, fica difícil para entender o pensamento da Torre de Vigia. Agora, veja agora o que diz a Sentinela, 1 de setembro de 81, página 29. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientação. Na verdade, Jesus não disse que o escravo ia dar alimento espiritual perfeito. Ou seja, aqui está na revista Sentinela de fevereiro de 2017, página 26. Então, aqui eles estão dizendo claramente: o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia e ao dar orientação. Aí eles afirmam ainda: na verdade, Jesus não disse que o escravo ia dar alimento espiritual perfeito. Sinceramente, essas duas declarações mostram claramente que a Torre de Vigia é uma organização que é dirigida pelo raciocínio humano e não pelo Espírito Santo de Deus. Porque eles mesmos dizem que não recebe revelação da parte de Deus, nem é perfeito. E ainda chegam a dizer que Jesus não disse que ia dar alimento espiritual perfeito. Mas aonde é que está dizendo isso? Na Bíblia não diz. Porque tudo que Jesus ensinou era perfeito. Ele não deu nenhum ensinamento falso. Porque se ele tivesse ensinado alguma coisa falsa, aí está certo. Mas tudo que ele ensinou foi a verdade. Como é que ele disse que não ia dar o alimento perfeito? Então não tem nenhum fundamento que é afirmado nessa revista A Sentinela de fevereiro de 2017, página 26. E eles ainda falam nessa mesma revista sobre o Espírito Santo. Interessante que eles dizem: o Espírito Santo tem ajudado o corpo governante a entender verdades da Bíblia que antes não eram entendidas. É claro que nenhum humano poderia ter entendido e explicado sozinho essas coisas profundas de Deus. O corpo governante pensa como Paulo, que escreveu: dessas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito. Ora, se eles afirmaram que não recebem revelação de Deus, como é que eles dizem agora que, assim como Paulo, eles são ensinados pelo Espírito? Se eles dizem que não recebem revelação de Deus, como é que eles agora dizem que são ensinados pelo Espírito? Porque 1 Coríntios 2,10, veja o que diz, na própria tradução da Testemunho de Jeová, tradução do Novo Mundo. Veja o que diz: porque é a nós que Deus as revelou por meio do seu Espírito, pois o Espírito investiga todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus.
Então aqui está dizendo que Deus revelou pelo seu Espírito. E agora, como é que eles dizem que não recebem revelação da parte de Deus? Na verdade, não recebem mesmo. Seus ensinos são dos seus próprios raciocínios, da sua própria mente, dos seus pensamentos, e não de Deus. É por isso que existem muitas falsas profecias e muitos ensinos que são totalmente contrários ao que diz a Bíblia Sagrada. Eu espero que essa breve explicação seja de proveito para todos. Se gostou da explicação, eu peço que você compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Que Deus abençoe e até a próxima.